Fala pessoal, hoje nós vamos falar de 5 músicas do repertório brasileiro, 5 obras de arte aí que são verdadeiras aulas de harmonia, né? Se você parar para estudar essas músicas aí, você vai ter uma infinidade de estudos harmônicos, né? Não só harmônicos, melódicos, rítmicos, de voices, de acorde, de como conectar os acordes, enfim. Isso é uma coisa maravilhosa, né, da nossa música brasileira, como ela é rica, meu Deus. Sempre que eu estou estudando um compositor, assim, eu paro para estudar ali, analisar uma obra, uma peça, eu sempre fico impressionado com tanto de riquezas que esse Brasil tem. E dependendo da região do Brasil, você vai explorando também características, né, diferentes. Isso é muito legal e eu separei aqui grandes compositores para a gente analisar um pouquinho, né? Eu não vou falar tão profundamente assim da obra, senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu quero trazer pontos que são característicos, né, importantes ali da música, pra gente analisar juntos aqui. E nós vamos começar com o nosso maestro soberano, Tom Jobim, uma composição dele que eu amo, Passarim, que tem ali uma inspiração no Villa-Lobos, né, na Baquianas número 5. Dá pra ver que o Tom se inspirou, né, nesse movimento da Baquiana número 5, que o Villa faz ali na composição, e o Tom usou isso como um mote, como um recurso no Passarim, nessa composição dele. E já de cara, essa música começa com um movimento que é muito característico, né, da composição. Não tem nem como você tocar a música sem fazer esse arranjo, que é isso aqui, ó. Então aqui já de cara a gente tem a melodia tá parada, mas ele tem esse contraponto harmônico junto da melodia, muito interessante, né? E agora de novo. Aí vou seguir mais um pouquinho aqui, isso é uma característica maravilhosa dessa composição, né? Vou tocar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui o Tom faz um negócio muito legal, que é esses acordes aumentados aqui. É legal, é uma coisa que o Tom faz muito legal, assim, nas suas composições, né, em muitos momentos, é essa coisa de explorar o motivo melódico. Você vê que ele pega o mesmo motivo, né, ó. O motivo vai modulando, vai. Aqui, ó. Aumentar de novo. Aumentar de novo. Aí. Aqui, ó, que legal. Nossa, é demais, né? Tom Jobim é genial. Você vê que é um simples motivo que ele vai desenvolvendo, vai modulando, vai indo. Pô, isso é coisa maravilhosa do Tom Jobim. É muito comum encontrar isso. É uma marca dele, né? Nas suas composições. Então essa é Passarim, do Tom Jobim, era o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui. Agora eu quero falar de um outro grande compositor, um mestre da harmonia, que é o Johnny Alf. Esse camarada sabia compor coisas bonitas. Uma característica dele, ele compunha muito, ele mesmo, né, a música e a letra. É uma coisa, na bossa nova é muito comum ter parceiros, né? Mas o Johnny Alf, você pega quase grande parte assim da obra dele, música e letra é dele. E agora nós vamos ver aqui um pedacinho de Eu e a Brisa. E o Johnny Alf, ele tinha esse domínio maravilhoso da harmonia, né? E eu acho interessante em Eu e a Brisa que a música
parece que sai da tonalidade, tem hora, mas parece que também não sai, parece que tá dentro da tonalidade, mas é um controle e uma sutileza harmônica muito linda, muito maravilhosa. Então vamos ver juntos aqui, eu e a Brisa. Vamos fazer aqui em Mi maior, tá? Já começa com essa característica super bonita, que é esse segundo acorde, que é o quarto grau menor, né? Ó, tá em Mi maior. Vai para esse Lá menor aqui, ó. Ah, isso aqui é legal, ó. Ele chega aqui nesse Si maior com sétima maior. A gente começou em Mi maior a música, né? Parece que vai tomar um outro rumo a música aqui, tá no Si maior. E aqui ele acha o jeito de voltar pro Mi maior. Fica um Si sus, né? Voltou pro Mi maior de novo. Aqui de novo, ó, chegou nesse Si maior. Aí agora a gente vai pro B da música, ele vai fazer um caminho que é muito bonito também. Olha a volta. Ah, é bom demais, né? É demais. O cara é gênio demais. E aí, o próprio Johnny Alf, ele fazia uma reharmonizaçãozinha nesse segundo, nesse A do final, que é... A primeira vez é assim, né, ó. Né, ó. Então é Mi maior, Lá menor, baixo Mi. Mi maior, Si menor, 1, 2, 5 para chegar no Lá maior agora. E aí, olha só o que ele faz no final. Olha, vai para Sol maior. Olha que bonito isso aqui. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. Ele mesmo, né, vai fazendo as reharmonizações da música dele, ó. Ó, primeira vez como é normal. Né? Pra chegar aqui nesse Lá maior, ele vai fazer assim, ó. É bom demais, né? O Johnny Alf é gênio demais. Pô, você pegar qualquer música dele, você vai aprender tanta coisa de harmonia. Então, só lembrando que agora você pode se tornar membro aqui desse canal e você vai ter uma série de conteúdos exclusivos só para quem tá lá na área de membros. E vou ficar muito feliz de ter você também junto nessa. E agora vamos falar desse compositor maravilhoso. Esse também harmoniza como ninguém, viu? Toninho Horta. Esse camarada faz coisas bonitas demais. É muito inspirador também estudar as músicas dele. Sempre tem um caminho ali novo, um acorde novo para você aprender, para você estudar. E eu separei aqui uma música dele que é o Beijo Partido, uma das composições mais conhecidas dele. É muito legal de ver como a melodia da música ela vai caminhando pelo caminho da harmonia, né? Ela vai desenhando assim um caminho harmônico. E vamos ver juntos aqui, um Beijo Partido, vamos lá.
para a segunda parte. Nossa, como compõe bonito, né? Que coisa linda, né? Você vê a complexidade da melodia, né? Caminhando ali nas extensões, nas tensões, os acordes, né? O Toninho faz isso como ninguém. E o mais interessante é sempre muito bonito, né? Sempre privilegiando a beleza, né, da composição. Então, com certeza aí o Toninho é um caminho para você estudar harmonia. Você estudando o repertório, você vai estar estudando consequentemente a harmonia, caminhos harmônicos maravilhosos. Então é isso aí, Toninho Horta. E agora mais uma música ali, né? Desse universo mineiro de Minas Gerais, o Clube da Esquina, Trem Azul, que é uma composição do Lô Borges com Ronaldo Bastos. E essa música ela tem uma característica muito original, vamos dizer assim, interessante, né? Porque ela tem na primeira parte, ela tem uma ideia modal. São todos acordes com sétima maior e a melodia tá sempre na sétima maior. Olha só que interessante isso aqui, ó. Ó, sempre na sétima maior do acorde, ó. A primeira parte inteira assim. E agora vai pro B, né? Então o legal dessa música é a gente ver essas outras possibilidades, né, de fazer com um único acorde, né, a música fica toda modal nessa primeira parte. Como o compositor ele foi explorando esse caminho fora do campo harmônico convencional, né, vamos dizer assim, e explorando um único acorde, só deslocando ele de lugar e foi dando a cor, foi dando sentido com os acordes, com as combinações ali harmônicas que ele foi fazendo. Então o Trem Azul traz esse universo aí dos acordes modais. E agora, para encerrar essa lista aí das 5 músicas, eu vou fechar com ele, que eu acho que tá ali no meu top 3 compositores favoritos da minha vida, que é o Dori Caymmi, Rio Amazonas. Essa música tem letra do Paulo César Pinheiro, mas essa música, ela tem uma coisa... Primeiro, ela traz uma sensação, se você ouvia o Brazilian Serenata, né, o álbum do Dori Caymmi, eu vi a versão com uma orquestra. Olha, ela traz uma coisa, traz um Brasil tão profundo, tão bonito, tão esperançoso, que se você não conhece essa gravação, eu recomendo que você vá lá ouvir depois desse vídeo aqui, essa gravação do Rio Amazonas, do Brazilian Serenata. Mas essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei tão tocado, assim, tão emocionado. E ela tem uma característica muito legal pra gente aprender, que é no acorde menor, que também isso é uma ferramenta harmônica que o Dori Caymmi usa bastante assim no seu repertório, nas suas composições e arranjos, que é esse movimento aqui, ó. Você pega esse Si menor aqui, por exemplo, ó. Ele faz essa 13ª bemol, né, vamos dizer, que é como se fosse um Sol maior, você pode pensar assim, ó, 7 mais. Olha só, tem a 13ª bemol, mas tem a quinta aqui na ponta também. E essa música ela é um exemplo perfeito para estudar essa sonoridade aqui. Olha só, vou tocar um pedacinho dela aqui, ó.
agora vem o B, que aí vai fazer essa jogadinha aí, ó. Aí ele vai modulando, olha só. Vai modular mais uma vez aqui, ó. Bonito demais, né? Bonito demais. Eu lembro quando eu tava ouvindo essa música, eu ficava, nossa, o que é isso que causa essa sensação tão bonita, né? Que é esse... Então é isso, eu acho que a música brasileira ela tem muito para nos ensinar, é tanta coisa maravilhosa, é tanta obra, tanto compositor incrível, arranjador, que maravilha. O bom é que é no estudo infinito, a gente vai sempre estar aprendendo coisas novas, sempre vai descobrir alguma composição, algum acorde novo, algum caminho diferente. Isso é uma coisa que me instiga muito, me deixa muito empolgado para estar sempre em movimento, sempre estudando. Então me diga você qual foi dessas 5 músicas a que mais te impressionou, que mais te encantou, né? Qual recurso você achou mais interessante? Ou me fale aí também qual música aí do repertório brasileiro que te despertou para uma coisa nova, que te trouxe uma aula de harmonia. Então se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Até já!